Cerca de 73% dos homens e 29% das mulheres estão envolvidos com pornografia. São pessoas que consultaram, que se envolveram, que foram expostos com conteúdo pornográfico nos últimos 30 dias. Eu sou Luiz Carvalho e nesse vídeo nós vamos falar sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que aborda justamente esse tema. O que a palavra de Deus diz sobre pornografia, sobre masturbação, sobre imoralidade sexual. Vou fazer um vídeo, vou procurar ser o mais breve possível. Eu vou te dar 4 chaves poderosas para você se livrar disso. E eu vou te passar também no final do vídeo uma oração para você fazer de manhã, para ter o seu sono protegido e para acordar cheio de unção, e uma oração para você fazer assim que você acordar, para que ao longo do seu dia seja também protegido, abençoado e você fuja com mais facilidade destas tentações que podem estar te prejudicando, te afastando de Deus, te levando para o inferno e muito mais. Então, antes disso, se inscreva no nosso canal. Faz isso, porque para preparar esse vídeo a gente estuda muito, eu estudo muito a palavra, eu pesquiso, eu analiso, eu oro, eu tenho um temor de Deus para trazer para você esse conteúdo aqui diretamente do Espírito Santo, que eu peço a orientação dele, eu peço o discernimento dele. Então também curta, e esse é um vídeo que eu já peço para você, compartilhe com as pessoas. Então pegue agora, tá? Você está recebendo conteúdo valioso nesse vídeo, compartilhe. Não é um jargão, curta, compartilhe, não sei o que. O assunto é sério, porque muitas pessoas estão perdidas nesse tema, muitas pessoas estão realmente sendo muito prejudicadas nesse tema. E eu falo por mim, tá? Esse tema da imoralidade sexual, no sentido de pornografia e masturbação, é algo que, desde os 13 anos, que me atormenta. Com 13 anos, eu tive o meu primeiro acesso a revistas pornográficas, né, através do caseiro de um sítio, que eu fui lá ligado a uma empresa que meu pai tinha, que meu pai trabalhava, e desde então foi algo que me perseguiu muito, é algo que eu preciso estar muito atento, que de todos os vícios eu já fumei maconha, cigarro, bebida, tudo isso eu parei, tudo isso eu eliminei, mas esse vício é o vício que mais me perseguiu de todos esses, entendeu? Então hoje eu estou em processo de santidade, mas eu não posso deixar de vigiar um dia sequer, porque se um dia eu não orar e vigiar, eu posso retomar a essa prática. Então é uma prática que eu, assim como a maioria dos homens, sofre. E quando a gente fica em períodos de temor, de santidade, a gente percebe os benefícios e também percebe os malefícios quando a gente vive isso. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala de 2 assuntos muito importantes. No final, ele vai falar sobre a volta de Cristo, a vinda do Senhor. Mas esse assunto nós vamos trabalhar em outros vídeos com mais profundidade. Nesse de hoje, nós vamos focar aqui nos versículos 3 a 8, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Imoralidade sexual inclui muitas coisas, inclui pornografia, masturbação. Masturbação é uma imoralidade sexual. Tem gente que acha que não é problema, Deus me ama. Cuidado, isso é uma imoralidade sexual. Você fazer sexo com você mesmo, o alto prazer, desperdiçar sêmen, desperdiçar vida, desperdiçar sementes. Você também, mulher, quando faz isso, isso aí é uma abominação. E o diabo, ele ri da sua cara quando você faz isso. Sexo homossexual nem se fala, terrível também, traição. Sexo com animais nem se fala, com parentes, com filhos, com mães, tudo isso é imoralidade sexual. Mas nós vamos trabalhar aqui com a pornografia e a masturbação, porque ela envolve várias coisas ao mesmo tempo. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Versículo 5 agora. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então aqui Deus está falando que aqueles que não sabem controlar o corpo, que não sabem controlar suas paixões, são como aqueles que não conhecem a Deus. E o problema é que a igreja ela está envolvida nisso. A maioria dos pastores, a maioria dos obreiros, a maioria das mulheres, eu creio que não seja a maioria, mas muitas das mulheres que estão na igreja estão também envolvidas, expostas, e são consumidores de conteúdos pornográficos.
Infelizmente, essa é uma realidade, é uma grande epidemia no mundo inteiro e atinge os cristãos. Versículo 6. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Então, muitas vezes, um irmão prejudica o outro o quê? Mandando fotos pornográficas, mandando nudes, mandando vídeos. Antigamente, né, na minha infância, era fitas pornográficas que a gente fazia tráfego, né? Eu tinha um amigo que a gente fazia tráfego de fitas pornográficas. Um levava para o outro, assim, escondido na casa. Ou seja, aqui está falando, um está prejudicando o seu irmão. E aí a palavra completa. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. O Senhor castigará. Então, quando você vê para pornografia, o Senhor te castigará de alguma forma. Quando você masturba, o Senhor castigará. Você vai receber algo na sua vida. Quando você é imoral, quando você trai, o Senhor castigará. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você se sente puro, a gente se sente puro quando a gente faz algo errado, quando a gente vê um vídeo. Como eu tenho procurado andar nos caminhos do Senhor, muitas vezes eu caí. Caí em pornografia e caí em masturbação. Mas como eu já estava no caminho do Senhor, eu comecei a ficar mais sensível. Então, algumas vezes eu entrei em sites pornográficos. E quando eu entrei, eu senti uma energia, sabe? Eu senti uma coisa assim. Mas naquela hora, como eu não consegui resistir ao impulso, eu acabei seguindo e indo até o final. Mas sabendo que tinha uma coisa ali, que é o quê? É o próprio demônio que reside dentro dos vídeos. Você precisa estudar mais sobre o mundo espiritual e entender que o demônio ele está atrás de imagens, ele pode habitar em vídeos, sim, ele entra. Depois, se você pesquisar, você vai descobrir como é real o mundo espiritual. Então eu percebi essa energia. E aí depois que eu fazia aquilo, eu ficava muito afastado de Deus, eu ficava esquisito, eu ficava estranho, as pessoas percebiam. Então é algo que é muito terrível, entendeu? É uma impureza, a gente se sente sujo. E realmente, espiritualmente, imagina um dia que você vai no culto, que você ora, um dia que você lê a palavra, que você ora para alguém, você evangeliza, de repente você cai no pecado da masturbação antes de dormir. Você que estava limpo, termina o dia como o rio Tietê, imundo, sujo, fedorento, nojento. É assim do ponto de vista espiritual. Se a gente tivesse um scanner, o que acontece com a gente quando a gente cai num pecado desse? Seja masturbação, seja pornografia. O versículo 8 diz, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Que rejeita o quê? Que rejeita a pureza, que rejeita a santidade. Quando você rejeita a santidade e você aceita a impureza, a palavra de Deus está falando aqui, que você está rejeitando a Deus. E se uma pessoa rejeita a Deus, o que vai acontecer com ela depois da morte? Ela não vai para o céu porque ela está rejeitando Deus. Ah, mas eu sou cristão. Nossa, mas eu sou nascido de novo, eu aceitei Jesus. Você aceitou com sua boca sim, mas os seus atos estão mostrando que você está adorando outra coisa. O seu ídolo hoje está sendo a tela, o seu ídolo está sendo a pornografia. A palavra diz que você rejeita Deus. Então, se você passa uma vida que Deus contabiliza lá 1000 horas de pornografia, 15 horas de oração. Para onde que você vai, meu filho? Presta atenção, é matemático, é lógico. Você adorou a vida inteira o seu pinto, você adorou a vida inteira o seu órgão sexual, você colocou mais tempo na sua vida numa tela com mulher pelada, com homem pelado. Esse colorido aqui não é LGBT, não. Isso aqui é um carro, tá, gente, que minha filha pediu para fazer aqui com a IA, que é um carro que hoje em dia está falando desse assunto. Luiz, isso é colorido. Não, isso aqui é um desenho de uma Lamborghini colorida, né, gente? Que minha filha pediu para fazer para visualizar o carro que ela quer. Então, você passa um tempo inteiro numa tela, um tempo inteiro, vidas, milhares de horas, e depois quer ir para o céu, só porque você vai na igreja. E aí na igreja você não consegue nem orar direito, você está tão focado em chegar em casa já masturbar, à noite fazer aquelas coisas erradas. Filho, não tem jeito, não tem escapatória. É matemático, é espiritual, é bíblico. São essas 3 coisas. Então quero passar para você 4 chaves, 4 dicas para você definitivamente vencer esse problema que provavelmente te afeta. Se você é um homem, provavelmente. Porque de cada 10 homens, 7 estão envolvidos. E os números para as pessoas do mundo da igreja são muito parecidos.
Entendeu? O fato de você estar na igreja não te exime. Por quê? Porque você está na igreja, mas Satanás está ali atrás de você. Então a luta de quem está na igreja é maior do que quem está fora da igreja. Porque quem está fora da igreja nem prejudica muito o inferno. Então o inferno vai em cima de você. Por isso que os números são tão semelhantes. Por isso que os divórcios na igreja são iguais ou maiores do que os divórcios no mundo. Porque existe também o ataque das trevas. Tem o problema da nossa carne, a falta de domínio próprio, o desafio do mundo moderno, né? Esse tanto de notificação, esse tanto de estímulo e também a questão espiritual, os ataques. Então, primeira coisa, primeira chave que você precisa ter para vencer a pornografia e a masturbação é reconhecer que você tem um problema. Reconhecer que não é bíblico, que você tem um problema, reconhecer que você está viciado, reconhecer que você sofre com isso, reconhecer que isso te afasta de Deus, reconhecer, peraí, isso acontece comigo, não está certo, eu faço isso é uma prática. Porque se você não reconhece que você tem, se você não reconhece que você está doente, se você não reconhece que você está pecando, você não vai mudar. Então é reconhecer, eu reconheço. Segundo, você vai eleger uma pessoa, eleger um líder, eleger uma pessoa madura que já venceu isso, que já passou por isso. E aí eu quero aproveitar e honrar duas pessoas que me ajudaram muito nesse sentido. O José Carlos Melo, o JC, que é do Casais à Prova de Fogo, lá de Alphaville, ele me ajudou muito. A gente jogava futebol de manhã na pandemia, a gente jogava junto, ia lá para minha casa, a gente passava uma hora orando, ele me ensinava o que Romanos fala sobre isso, a questão da carne de Romanos 8, 9 e 10, que fala sobre esse assunto. Depois leia Romanos 8, 9 e 10, que vai te ajudar muito nesse sentido. E também o Maurício, aqui dos Estados Unidos, mesmo aqui nos Estados Unidos, eu com 40 e tantos anos, ainda com esse problema, e eu tomei a decisão, eu orei, Deus me ajuda, e Deus trouxe para a minha vida o Maurício. O Maurício, que é uma bênção nesse sentido. Então eu elegi duas pessoas. Então estou falando para vocês uma coisa que eu não posso parar de orar e vigiar. Então eleja alguém para te ajudar, um mentor que vai estar ali com você, que antes de você pecar, antes de você cair, você vai ligar para ele aqui, eu tô assim com faniquito, o negócio tá duro, o negócio tá desse jeito, me ajuda. Sabe, uma pessoa que vai te ajudar a não pecar. Eleja um cristão maduro para te ajudar nessa jornada. Terceira chave, você tem que entender os prejuízos. O Maurício, ele falou para mim que ele, através de uma conta lá, uma matemática, a cada vez que eu me masturbava, eu estava perdendo cerca de $500. De alguma forma o diabo estava tendo legalidade de tirar de mim $500. E quando eu olho para trás, eu vejo quanto prejuízo que eu tive, quantas oportunidades que eu perdi, quantas coisas que deixaram de acontecer por causa disso. E o diabo é muito inteligente, ele não vai tirar de você $500 na hora, ele vai fazer de uma forma que você nem perceba. Então coloque essa metáfora, essa verdade, essa realidade na sua vida também. Cada vez que eu elimino o sêmen através da masturbação, cada vez que eu assisto a uma pornografia, são $500 a menos na minha conta. $500 que eu vou perder, às vezes com uma doença, com um prejuízo, com uma batida de carro, alguma coisa que vai acontecer. Porque quando você faz isso, você abre brechas. É como se você morasse num bairro agitado, violento, e fosse dormir com janelas abertas, portas abertas, destrancadas, você está dando brecha, e aí o inimigo pode entrar com muito mais facilidade. A pornografia e a masturbação são grandes brechas. Então entender o prejuízo financeiro, o prejuízo do afastamento de Deus. Quando eu fazia isso, no dia seguinte eu estava pesado, eu me sentia sujo, eu não conseguia ter aquele relacionamento com Deus. Eu não conseguia ter a mesma unção, não conseguia orar pelas pessoas. Eu tinha que esperar 2, 3, 4 dias para voltar àquela santidade, para aquele rio interno espiritual meu despoluir, para sair aquele cheiro do pecado, aquele nojo espiritual. O Espírito Santo não vai habitar num corpo sujo, num corpo imundo. O Espírito Santo não divide a casa dele com o pecado. Se você tá lá com o Espírito Santo e você decide se masturbar, ele vai embora. Fala assim, filho, ó, eu não participo disso não. Eu sou santo, eu sou puro. E o Espírito Santo vai virar as costas para você, entendeu? Ah, Luiz, eu vou perder a salvação de cara? Fica de olho, amigo. Fica de olho. Que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem um vídeo que eu vou colocar o link aqui para você assistir, que ele vai te ajudar muito nesse sentido. Mas vamos lá, gente. Falando de link, tem um link do 5am, é uma coisa que ajuda muito nesse sentido, porque o 5am, quando você acorda todos os dias e confessa os seus pecados, e ora um pelo outro, e lê a Bíblia,
a leitura bíblica, o fato de estar ali com os irmãos confessando, vai te ajudar demais. Então, 5am é uma outra ferramenta, estou colocando uma ferramenta extra do 5am, que vai ajudar demais. Tá os links aqui das salas para você entrar, você participar, porque muitos dentro do 5am já estão tendo essa vitória. Quarta chave é a decisão, tomar a decisão. Faça um propósito a partir de hoje de 21 dias de santidade, de jejum e de oração, para que você vença junto desse seu mentor, dentro dessa pessoa. Ah, mas eu tenho vergonha de me expor, de falar com alguém. Você tem vergonha de se expor, mas não tem vergonha de ir para o inferno? Você vai ter que se expor, vai ter que falar para essa pessoa, vai ter que falar tudo que você faz, todos os pensamentos que passam pela sua cabeça, pensamentos de sexos esquisitos, de sexo homossexual, de incesto, de masoquismo, todas essas coisas você precisa colocar para a luz. Mas Luiz, eu tenho vergonha. Se você não falar, vai ser muito mais difícil. Então abre a sua boca. Conto erótico, não sei o quê. A igreja precisa falar disso. A igreja não pode ficar com mimimi de, ai meu Deus, mas esse assunto, nós temos que abrir a boca e falar disso, porque isso está levando as pessoas para a perdição, isso está afastando as pessoas de Deus, os cultos estão ficando frios, os cristãos estão afastados, os cristãos estão superficiais por causa dessas gramas da sociedade. Então, esses são os 4 passos. Primeiro, reconhecer que você tem um problema, eleger um mentor para te ajudar, para caminhar com você. Terceiro, ter consciência dos prejuízos, lembra dos $500. E quarto, a decisão, fazer um propósito de 21 dias decidido, de santidade, de jejum, de oração. Coloca um jejum de alguma coisa, jejum de comida. Quando eu fiz com o Maurício, a minha decisão foi um jejum de 21 dias, onde um dia eu ia ficar sem comer, um dia só no líquido, tá? Só no suco, só no café, podia qualquer líquido, mas só líquido. E outro dia podia comer normal. Então, durante 21 dias, um dia sem comer, um dia comendo. Um dia sem comer, ou seja, foi 11 dias sem comer e 10 dias comendo nesse período. Então, você tem que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa que te custe. Abrir mão de alguma coisa que vai ser impactante no mundo espiritual, ok? E para finalizar, lembra, se você não está inscrito no canal, pelo amor de Deus, né, com conteúdo desse, se inscreva no canal e compartilhe com aquele grupo de adolescentes, com o grupo da célula, com o grupo da família. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é necessário para a igreja. Eu fui procurar na internet temas sobre isso, poucas pessoas falam, e muitas pessoas falaram de um jeito não prático. Aqui eu estou colocando as consequências e estou colocando de uma forma prática o que você precisa fazer. Eu assisti vários conteúdos maravilhosos sobre isso, mas que às vezes não tinham prática, não tinha um conteúdo. Então compartilhe com as pessoas sobre esse assunto. Vou passar para você agora. E essas chaves, mais a oração, eu não assisti, eu não vi em nenhum filme, nenhum vídeo tão completo, esse conteúdo aqui que inclui as 4 chaves, os 4 passos e essas 2 orações aqui que você vai fazer. Antes de dormir, você vai fazer uma oração para te blindar, para blindar o seu sono, para blindar a sua vida. Essa oração serve para tudo, não especificamente sobre isso, mas serve para tudo. E assim que você acordar, você vai acordar cedo, antes do 5am, vai acordar cedo e já vai sair da cama já ajoelhando. Ore de joelhos, de preferência, tá bom? Passe mais tempo com Deus do que com as telas e você vai fazer essas 2 orações. Então, a oração antes de dormir se você já tem uma oração e você sente, mantenha essa oração que você tem, ou acrescente essa também, enfim, mas é importante você fazer alguma oração que faça sentido para você antes de dormir e uma ao acordar. E 2 que eu gosto antes de dormir, essa aqui, ó. Pai, que apenas a luz do Espírito Santo possa estar nesse lugar. Me proteja enquanto descanso. Eu quero atravessar a noite com lucidez e retornar com clareza desse sono. Me ensina o que eu preciso saber. Jesus, me encha do amor e da graça do Espírito Santo, para que meu sono seja cheio da sua presença. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Então, uma oração para você fazer antes de dormir. No começo, você pode ler, como eu estou lendo aqui no meu computador, até ela se tornar natural depois para você, tá? E assim que você acordar, você vai fazer essa oração aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia. Pai, eu te peço a sua bênção sobre a minha vida e sobre todos os meus nesse dia. Pai, eu peço que você esteja repreendendo o demônio da ira, o demônio do fura, do asfalto, do acidente, do incidente, da inveja, da maldade, da blitz, da multa, da perseguição, do dissabor, do descontentamento, o demônio da deturpação de gestos, de atitudes e palavras. Deus, em nome de Jesus, ministra ordem aos seus anjos,
quantos necessários for. Pai, está trabalhando a meu favor nesse dia e não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Vou colocar aqui na descrição do vídeo essas duas orações. Estão aqui na descrição do vídeo para você se desfrutar, para você praticar essas duas orações. Tá ok? Vamos encerrar então. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse conteúdo. Obrigado por alertar cada pessoa que está aqui. Eu declaro, Pai, que cada pessoa que está aqui, Paizinho, não foi chamado para impureza. Eu declaro, Pai, que se a pessoa chegou aqui nesse vídeo, Pai, de acordo com a tua palavra, pessoas que serão santificadas, pessoas que estão se abstendo da imoralidade sexual. Eu declaro, Pai, que cada pessoa que chegou aqui nesse vídeo, nesse momento, até esse momento, sabe controlar o seu próprio corpo, Pai, de maneira santa e de maneira honrosa, Pai. Eu declaro que são pessoas que não são mais dominados pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Pai, eu declaro, Pai, que nenhum irmão aqui vai prejudicar outro irmão com indicação de pornografia, de nudes, de masturbação, porque o Senhor, Paizinho, nos chamou para santidade, Pai. Então eu declaro santidade, temor, santidade e temor, e que o Senhor seja a nossa dopamina. É o Senhor que é a nossa verdadeira dopamina, e não sexo, e não esses estímulos demoníacos e artificiais do mundo. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.